Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os demonstrativos contábeis. Eu vou mostrar a vocês como a gente acessar os demonstrativos, porque hoje a gente tem acesso apenas às empresas que negociam na Bolsa de Valores. Então, lá no Google vocês podem botar RI e aqui a gente vai ver o da Lojas Renner, mas aí vocês podem pesquisar outras empresas, Petrobras, Vale e assim sucessivamente. E aí vocês vão entrar no site do RI dessa loja, informações financeiras, balanços anuais. E aqui a gente vai baixar o balanço de 2020, né, que foi o último ano que teve esse fechamento, né? Então a gente vai baixar esse relatório. Eu vou salvar ele aqui na área de trabalho para ficar melhor a nossa visualização. E aqui nós vamos entender um pouco sobre 3 demonstrativos. Não são apenas esses que existem na contabilidade, mas são esses 3 que nós vamos nos atentar um pouco, que é o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e a demonstração do fluxo de caixa. Então, esses 3 demonstrativos nós vamos analisar e tentar entendê-los um pouco. A ideia aqui é que vocês consigam visualizar esses 3 relatórios e consigam trazer algumas conclusões interessantes acerca da empresa. Certo? Então, geralmente, os demonstrativos anuais das organizações, eles sempre começam com algumas informações sobre a empresa, né? O que nos interessa no relatório são as demonstrações financeiras, que vai estar depois dessas informações iniciais, né? Então, nesses relatórios, sempre vai ter, deixa eu dar um link, uma informação sobre o relatório de administração, né? A administração da empresa trazendo alguma mensagem, os balanços patrimoniais, que é o que nos interessa, a demonstração do resultado, demonstração do fluxo de caixa, né? Que outras demonstrações as empresas que negociam na Bolsa de Valores trazem? Existem as demonstrações dos resultados abrangentes, demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração dos valores adicionados e notas explicativas. O que é que vai nos interessar aqui? O balanço patrimonial, DRE, e notas explicativas. Então, no balanço patrimonial, a gente vai conseguir ter uma visão econômico-financeira da empresa e como está e como o seu patrimônio está e um pouco sobre o seu patrimônio, né? Que são todos os seus bens, os seus direitos e as suas obrigações. Isso em um determinado período. Então, neste caso, o balanço patrimonial das lojas Renner vai estar situado no dia 31/12/2020, que é no último dia do ano, né? No último dia do calendário. Do mesmo jeito, a demonstração do resultado do exercício, que vai também estar localizado no último dia do ano, 31/12/2020. Porém, aqui ela já vai, como o próprio nome já diz, demonstrar o resultado. Em que sentido? Ela vai demonstrar o resultado com a confrontação entre todas as receitas e despesas da empresa. Já no balanço patrimonial, nós vamos ver as contas patrimoniais, todos os bens, direitos e obrigações da empresa, né? E aqui, na demonstração do fluxo de caixa, como o próprio nome diz, a gente vai ver o fluxo de caixa da empresa, ou seja, o que está gerando dinheiro para a empresa, né? De que maneira a empresa
vamos dizer assim, as situações que acontecem dentro da empresa geram dinheiro. E as notas explicativas, o seu nome já é bem sugestivo. Ela vai trazer informações sobre todas as outras demonstrações. Então, lá no balanço patrimonial, por exemplo, vai ter a conta imobilizado apenas. E nas notas explicativas vai estar explicando tudo que compõe o imobilizado dessa empresa. Então, eu preciso ter em mente onde cada coisa está. Se eu quero saber sobre os bens, direitos e as obrigações da empresa, eu vou no balanço patrimonial. Se eu quero saber o lucro ou o prejuízo da empresa, eu vou na demonstração de resultado. Se eu quero saber como a empresa gerou dinheiro ao longo do período, eu vou na demonstração do fluxo de caixa, certo? Então, aqui sempre vem uma mensagem da administração falando sobre o ano, o que foi que aconteceu nesse período. Se vocês também tiverem curiosidade, podem ir buscar outras empresas, né, RI de outras empresas, mas sempre vai ter essa estrutura, né? O cenário, né? Como é que foi o ano? No caso, a gente está falando de 2020. Ele vai falar um pouco sobre a pandemia, né? De que forma eles conseguiram aumentar suas vendas, né? Mesmo na pandemia, né? Ele vai explicar aqui também. Vai falar um pouco sobre os seus produtos, a logística, as empresas, né, que fazem parte do grupo Renner, das lojas Renner. Eu estou descendo assim rápido porque o que a gente interessa aqui são os demonstrativos, tá? Mas eu já coloquei no Siga esse arquivo. Quem tiver interesse pode fazer toda a leitura desse demonstrativo. E aqui ela começou a falar um pouco sobre o desempenho econômico, mas ainda não é as demonstrações, né? Ele vai falar um pouco sobre a quantidade de lojas, né? Quantas foram inauguradas. Aqui tem alguns termos bem contábil, né? Não há muito interesse de vocês em relação a isso. E aqui ela começa a falar sobre os demonstrativos, né? No caso aqui na página 21. Aqui ela começa com balanço social, que a gente também não estudou esse balanço, mas é um demonstrativo que vai falar sobre indicadores, né? Tanto sociais como ambientais e também em relação à parte social da empresa. Aqui, ó, por exemplo, vai ter a quantidade de empregados, analfabetos, ensino fundamental que a empresa tem. Esse relatório é bem novo, que é o balanço social. Pronto, aqui vai começar o que de fato nos interessa, balanço patrimonial. Perceba que aqui há duas divisões entre controladora e consolidada. Vocês sempre vão analisar nessa parte consolidada. Como o nome já diz, consolidado é a consolidação de todas as empresas que fazem parte das lojas Renner. Então, são esses números aqui na última coluna do consolidado que vocês vão observar. Então, perceba aqui, ó, ativo, circulante, ativo, não circulante, como a gente viu. Total do ativo do consolidado, 5.745.817 e em 2020, 4.896.693. O que vocês precisam mais perceber? Existe uma coluna aqui chamada nota. Esse númerozinho aqui, nota, é o número correspondente às notas explicativas. Então, abaixo de todos os demonstrativos, a gente vai ter notas explicativas. Então, por exemplo, caixa e equivalente de caixas está na nota 7.2. Eu vou só descer aqui bem rápido para a gente ver o que diz a nota 7.2. Mostra um fluxo de caixa, o valor adicionado também não nos interessa. E aqui, ó, começa as notas explicativas. A caixa equivalente de caixa é a 7.2. Então, a gente vai em busca aqui da 7.2.
3,6. Então, aqui, ó, nota 7,2, ele vai falar sobre a composição de caixa e equivalente de caixa. Ou seja, o que é isso? Caixa e equivalente de caixa. Então, tá aqui, consolidado. O valor total vai ser o total que tem lá no meu balanço patrimonial. Porém, aqui é como se ele destrinchasse aqui para mim. Então, essa empresa tem dinheiro, tanto em caixa como em banco, em moeda nacional. Tá aqui o valor. Ela também tem dinheiro em moeda estrangeira, né? Tá aqui o valor de cada um deles. Além de caixa e banco, existe o que a gente chama na contabilidade de equivalentes de caixa, que geralmente são os investimentos da empresa. Então, a empresa tem dinheiro investido em CDB, né? Tá aqui, ó, 1 milhão em 2020, 2019, 616. Ela também tem dinheiro investido nos fundos de investimentos, que a gente já viu. Ela também tem as debêntures, né? Então, parte desse dinheiro ela investe em debêntures. Perceba que ela, de 2019 para 2020, aumentou bastante, né? Esse compromisso em debêntures. Aplicações automáticas, fundo do Bacen. Todos eles indexados porque indexador, o CDI. E aqui ele diz mais ou menos a taxa esperada de retorno de cada uma dessas investimentos que a empresa tem, certo? Aqui, 7,3 já são as aplicações financeiras da empresa. Letras, Tesouro Nacional, ou seja, a empresa também investe no Tesouro Direto. Está aqui o valor que ela investe. E fundos de investimentos. Ela tem fundos de letras e fundos também do Tesouro Nacional. Nesses pontinhos aqui, ó, e nesses asteriscos, ela vai trazer mais explicação. Caso você não compreenda a tabela, ela vai trazer essa explicação aqui abaixo. Então, essa é a função das notas explicativas. Vamos voltar lá para o balanço. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá mais rápido. Pronto. Então, aqui, ó, os caixas e equivalentes de caixas, essa composição aqui, a gente acha em que nota? Na nota 7,2. E assim sucessivamente, ó, contas a receber é 8,2. E ele vai destrinchar esse valor, certo? O que é interessante que vocês observem aqui no balanço patrimonial. Aqui vocês estão do outro lado, né? A contabilidade, o setor contábil da empresa forneceu esses informativos aí para vocês. E agora, vocês precisam entender o que cada um desses demonstrativos quer trazer. Então, por exemplo, uma análise interessante para vocês é perceber que a empresa tem contas a receber a curto prazo. Curto prazo significa o quê? Que isso aqui ela vai receber até 12 meses. E a empresa não tem contas a receber no longo prazo. A gente for ver aqui no ativo não circulante, não tem a mesma conta, né? Contas a receber no longo prazo. Ou seja, essa empresa, ela é uma empresa que trabalha com um fluxo de caixa no curtíssimo prazo. Se vocês forem lá na nota 8,2, ele vai mostrar que dentre esses aqui, quanto é para receber até 1 mês, até 3 meses, até 9 meses, ele vai também trazer essa informação, certo? Então, essa seria uma análise interessante. É uma empresa que, por ser da área de varejo, né, ela não vende muitas coisas para longo prazo. Até se você for olhar uma empresa como a Magazine Luiza, por exemplo, ela vai ter contas a receber no longo prazo. Se você for olhar a construtora, então, pior ainda. Então, vocês vão perceber que as contas a receber no longo prazo é bem maior do que o curto prazo. Nesse caso, não. Só tem no curto prazo. Outra informação
interessante que vocês podem observar em relação a essa empresa seria que é uma empresa que trabalha com estoques. O que é que compõe esse estoque? Eu tenho que ir lá nas notas explicativas, nota 9.2, e verificar essas informações, certo? É uma empresa também que tem intangíveis, ou seja, pode ser que ela tenha algumas marcas e patentes aqui, né? Ela também paga direitos de uso de algumas marcas, tem um imobilizado, né? E ela não tem nenhum tipo de investimento dessa forma, de investimento que, nesse caso aqui, não são o que a gente acabou de ver, investimento em bolsa, em CDI, Selic, não é esse tipo de investimento, mas são compras de terrenos, né, de imóveis, são compras e aquisições que a empresa realiza que não tem a ver com sua atividade fim. Então, ela não tem. Tem uma conta aqui também, a outros ativos, também deve chamar atenção. Ela está tanto no circulante como no não circulante. Então, o que é isso aqui? Eu tenho que ir na nota 11 e saber o que são esses outros ativos, certo? Então, aqui nos bens, a gente faz esse tipo de análise. E aqui a gente vai para o passivo e o patrimônio líquido. Do mesmo modo, no consolidado, eu observo isso aqui no consolidado. Tenho também as notas, que cada conta dessa faz parte. Mesmo modo, o que é que eu vou ver? Como é que está distribuída as obrigações da empresa. Por ela trabalhar com estoques, ela tem a conta de fornecedores. Percebam que ela compra muito a longo prazo, não, ela compra muito para pagar depois, né? Então tem um saldo bastante alto quando a gente compara aqui com as outras contas. E quando a gente faz um comparativo com o total do meu passivo circulante, a conta fornecedores ela se destaca bastante, né? Então é uma empresa que tem obrigações sociais trabalhistas, claro, que ela tem funcionários, tem as obrigações fiscais, que são os impostos. Se eu for na nota, eu vou ter vai estar destrinchado. É uma empresa também, ó, que tem financiamentos, né? Ela provavelmente comprou alguma coisa financiada e também trabalha com empréstimos. Tá aqui o valor, né? A gente percebe que em 2020 houve um grande aumento também, ó. É interessante esse comparativo entre os anos. Então, nesse período de pandemia, provavelmente a empresa se endividou um pouco mais para poder conter aí essas situações. Do mesmo modo, aquela análise de passivo circulante e não circulante. Perceba que ela tem empréstimos tanto no curto como no longo prazo. A maior parte aqui em 2020 foi para o longo prazo, então é importante essa análise. Fornecedores também, ó. Em 2020, ela tentou jogar uma parte da sua dívida para pagar após 12 meses com os fornecedores, né? Também tem financiamentos aqui no longo prazo. Do mesmo modo que outros ativos, aqui tem outras obrigações. Isso deve chamar atenção para a gente verificar lá em notas explicativas o que é isso, certo? O que é que a gente poderia analisar olhando o passivo, olhando o ativo e o passivo? A empresa, em relação ao que ela tem a pagar, as suas obrigações, quando eu somar minhas obrigações, ela tem caixa e equivalente de caixa suficiente, né? Ou ela está em uma situação ruim? Lembra daquela lógica que eu disse que isso aqui é o que vai se transformar em dinheiro mais rápido. Então, aqui já é o próprio dinheiro. Então, a empresa tem dinheiro suficiente para arcar com essas obrigações ou é uma empresa que está bastante endividada, né? Então, aqui no patrimônio líquido, a gente tem o capital social, a constituição dessa empresa. Então, essa empresa tem um capital social de 3 milhões e 800. A gente vê que a reserva de lucro também houve um aumento em 2019 e 2020. Então, aqui, basicamente, seria essa análise do balanço patrimonial, esse olhar para essa conta do balanço patrimonial que a gente deveria ter. Saindo aqui do balanço patrimonial, a gente vai agora para DR ou DRE, a demonstração dos resultados. Aqui na demonstração de resultado,
nós vamos encontrar as contas de resultado, né, que são as receitas da empresa, os custos que ela teve, as despesas, então aqui, despesas, que são essas daqui, e por fim a gente vai chegar o que é mais interessante, que é no lucro do exercício. Do mesmo modo, olhando sempre para o consolidado, 2019, 2020. Também, como no balanço patrimonial, temos as notas aqui explicativas, 33.2, 341.1. Mas o que a gente precisa entender aqui, que essa empresa, as lojas Renner, ela tem receita, tem recebimento tanto de venda de mercadorias, como de produtos e serviços financeiros, né? Qual a maior fonte de receita dessa empresa? A venda de mercadorias, os seus produtos, né? Porém, também comercializa produtos e serviços financeiros. Quer saber detalhes sobre isso? Vai lá na nota 33.2, você vai compreender. Do mesmo jeito que ela gera receita, também há um custo, né? Então, isso é bem óbvio, porque se eu vendo um produto, eu tive um custo para a fabricação desse produto ou para comprar esse produto. Então, tem aqui o custo tanto das vendas como dos produtos financeiros. Dentro aqui, aí eu chego ao meu lucro bruto, né? E depois disso eu tenho as minhas despesas operacionais, ou seja, aquelas despesas que a empresa tem para poder operacionalizar, para poder funcionar no seu dia a dia. Então, ela tem despesas com vendas, e aí, se eu quiser saber que despesas são essas, notas explicativas 34.1. Também tem despesas administrativas, perda de crédito, né? Então, a empresa, existem pessoas que não pagam, então ela tem essas despesas aqui, outros resultados e resultado de equivalência. Esse aqui tem que olhar lá nas notas para saber o que é. Equivalência a gente vê aqui que ela não tem no consolidado, certo? Mas outros resultados não tem como a gente identificar só pela nomenclatura da conta. Além disso, né, de despesas operacionais, a empresa também tem resultado financeiro, despesas financeiras. O que seriam isso? Seriam taxas que ela paga de banco, juros que são pagos, qualquer questão financeira, custo financeiro que a empresa tem. Do mesmo modo, ela também tem receitas financeiras. Para saber detalhes, veja que ela diminuiu bastante as receitas financeiras, ou aumentou no caso, né, de 2019 para 2020, aumentou bastante, né? Então, talvez a gente pode também dizer que para sair um pouco da crise, né, a empresa buscou nesses rendimentos financeiros, nesses produtos financeiros que ela oferece. Então, a gente lá nas notas explicativas teria detalhes do que cada conta dessa representa. E aqui, por fim, a gente chega ao lucro do exercício. Então, percebam que entre 2019 e 2020 não houve um aumento tão significativo em relação ao lucro. A empresa não teve muito lucro, né? Se a gente for ver aqui, em torno de R$10.000 a mais. Se a gente for comparar, as receitas também diminuíram um pouco de 2019 para 2020. Se a gente for ver aqui, a receita total, ela saiu de 9.588 para 7.537. E as suas despesas também diminuíram um pouco. Então, a pergunta que eu faço para vocês darem uma investigada: por que o lucro não aumentou tanto? Então, nesse caso, a gente pode afirmar que foi proveniente das receitas. A empresa vendeu menos em 2020, tendo em vista que as suas despesas diminuíram. Então, pela lógica, se as despesas diminuem, o lucro deveria ter aumentado, mas as suas receitas diminuíram. Em face da pandemia, a gente pode afirmar isso aí. Então, se eu entrar mais em detalhes em notas explicativas, eu posso trazer algumas informações mais interessantes.
sobre a análise da DRE. Então, a DRE ela vai demonstrar o resultado financeiro da empresa, no final vai demonstrar o lucro. Como é que a empresa chegou a esse lucro, né? Então, ela vai demonstrar entre as receitas, custos e despesas que a organização tem, certo? Após isso, a gente vai para a demonstração do fluxo de caixa da empresa, como o próprio nome já diz. Então, o que é que essa demonstração vai trazer para a gente? A gente tem aqui o lucro do exercício, ó, pode perceber que é o mesmo valor que tem aqui no lucro. E esse demonstrativo do fluxo de caixa, ele vai trazer informações de como a empresa chegou a esses lucros, só que agora por outra forma, que é pelo fluxo de caixa da empresa. Antes de começar, o que é que a gente precisa entender na demonstração do fluxo de caixa? Que existem os fluxos de caixas operacionais, ou seja, o fluxo do dinheiro nas atividades operacionais da empresa, e os fluxos de caixa nas atividades de investimento da empresa, e os fluxos de caixa nas atividades de financiamento das empresas. Ao final, eu vou chegar ao meu valor de caixa e equivalente de caixa que está lá no balanço patrimonial, certo? Então, nesse demonstrativo, então aqui a gente faz a análise por partes. Primeiro, a gente vai analisar o fluxo de caixa, a transição do dinheiro em relação às atividades operacionais. Neste caso, o que está entre parênteses representa as saídas de recursos. Por exemplo, aqui, dentro das atividades operacionais das lojas Renner, os descontos e arrendamentos a pagar e a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS representaram esse valor de saída de caixa da empresa no ano de 2020, né? Qual foi a movimentação de entrada? A empresa recebeu juros e custos na estruturação sobre empréstimos, no valor de 238, juros de financiamento de serviços operacionais, né? Então, dos serviços que ela realiza, ela recebeu esse valor de juros, perdas e reversões, né? Então, no caso, no consolidado, ela teve uma entrada de recursos dentro dessas perdas e reversões, outros ajustes de lucro líquido, né? A empresa realizou algum tipo de ajuste e houve um saldo positivo em relação a isso. As depreciações e amortizações também trouxeram um saldo positivo de entrada de recursos em relação a isso, né? Então, as obrigações fiscais, por exemplo, representaram essa saída de recursos na empresa em 2019 e 2020, né? Obrigações com administradoras também de cartão de crédito, houve um saldo positivo, então entrou recursos provenientes das administradoras de cartão de crédito. Já nos fluxos de caixa das atividades de investimento, quais foram as situações que aconteceram que movimentaram o caixa da empresa? Então, a gente vai ver que ela fez aquisições de imobilizados e intangíveis, 2019, 2020. Isso representou essa saída de recursos da empresa. Houve recebimento por vendas de ativos fixos, né, representando esse saldo bem inferior em relação a isso. Já no fluxo de caixa das atividades de financiamento, houve aumento de capital social, né, representando um saldo positivo, esse aumento. Captação de empréstimos, então a empresa entrou bastante dinheiro na empresa, olha só o quanto que entrou aqui de empréstimo, 3.467. Então, uma das grandes movimentações no caixa da empresa foi proveniente de captação de empréstimo. E provavelmente aqui a gente pode afirmar que desses empréstimos ela tirou um pouco para amortização, né? Ela pagou uma parte, outra parte de juros de capital próprio e dividendos pagos, representando essas saídas da empresa. Ela fez recompras de ações também em 2020, houve essa saída também de empréstimo. E por fim a gente vai chegar lá no saldo que tem no balanço patrimonial. Então,
Esse demonstrativo vai mostrar as entradas, quando tiver assim positivo, quando tiver entre parênteses, e as saídas de recursos dentro dessas atividades operacionais de investimento e de financiamento. Então, onde entrou, por que lugar, vamos dizer assim, entrou mais dinheiro, onde saiu mais dinheiro da empresa no exercício 2020 e 2019, a gente vai analisar nesse demonstrativo, certo? Então, aqui outras demonstrações que para nós não interessam, e chegamos às notas explicativas, que como eu falei, ela vai trazer explicações sobre os demonstrativos, né? Por exemplo, ela vai dizer aqui que os principais negócios da empresa é o varejo, né, que é a venda, que a gente viu que é uma das principais fontes de renda da empresa, e ela também tem serviços financeiros. Essa empresa oferece serviço financeiro. Que serviços são esses? Empréstimo pessoal, financiamento, seguros, operações ativas, companhia de crédito, né, os cartões de crédito da empresa, dentre outros. Vai trazer alguns destaques que ela considera importante, né? Aquela entrada de recursos de ICMS na base de cálculo. Ela vai dizer que em maio foi certificado a ação da qual determina a exclusão do ICMS da base de cálculo. Né? Isso aqui é uma informação bem contábil, mas é bem interessante para a gente entender por que entrou esse dinheiro aqui na parte operacional da exclusão, porque saiu, no caso, né, esse dinheiro, exclusão do ICMS da base de cálculo. Né? Houve esse impacto no caixa, no equivalente de caixa da empresa, certo? Então, esse demonstrativo está lá no Cigar, vocês podem baixar, dar uma lida, dar uma analisada, e nas próximas aulas a gente vai fazer alguns exercícios utilizando esse demonstrativo para que vocês entendam um pouco o funcionamento deles, certo? Então, a gente vai finalizar aqui a nossa aula e até os nossos próximos encontros.